Eles não se lançaram ao mar, eles permaneceram no barco. Isso nos mostra o quê? Porque é difícil, mesmo no meio à dificuldade, mas é melhor estar no barco do que pular fora do barco. Porque no barco você vai estar mais seguro do que fora do barco. Então, isto traz para dentro de nós uma certeza de que quando nós não renunciamos àquilo que Deus quer que nós façamos, nós estamos seguros. Os discípulos permaneceram seguros porque eles não saíram do barco. Mesmo que Jesus não estava ali presente, mas eles permaneceram no barco. E por eles permanecerem no barco, logo mais à frente a Bíblia diz que Jesus vem até eles. E olha que interessante. Quando Jesus vem até eles, andando sobre as águas, os discípulos veem aquilo e ficam assustados. É um fantasma. O que está acontecendo? Eles, no momento do medo, eles não reconheceram Jesus. O que eu quero falar para você aqui nesta palavra, quando nós estamos passando por algumas dificuldades, algumas situações, Deus está falando com a gente e a gente não damos ouvido para aquilo que Deus fala com a gente. O medo nos sufoca tanto, a dificuldade, a situação nos prende tanto, que nós não conseguimos enxergar Deus nas nossas vidas. Deus levanta um, levanta outro, Deus fala através da palavra, através da oração, mas nós não ouvimos, porque estamos apavorados, estamos com medo, e isso impede de nós ouvirmos a voz do Senhor falando conosco. Nós desconhecemos quando é Jesus que está falando conosco. E a Bíblia ela diz o quê? Que os discípulos vê Jesus, ficam assustados. Aí Pedro tem a iniciativa de provar se era Jesus mesmo. Mas uma maneira de provar estranha e perigosa, né? Ué, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Olha que pedido arriscado que Pedro fez naquele momento. E se não é Jesus? O que aconteceria com ele? Mas ele faz isso aí, Jesus fala, vem. E naquele momento Pedro se encorajou. Pedro deixou o medo de lado, porque o vento tinha parado? Não. A tempestade tinha parado? Não tinha parado. Mas quando Pedro ouviu a voz de Jesus, Pedro foi encorajado. E quando Pedro é encorajado, Pedro fala que se lança do barco e começa a andar sobre as águas. E isto, meus queridos, quando nós realmente deixamos as coisas de lado e olhamos para Jesus, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, nada pode nos barrar. Nada pode nos parar. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Então nós vemos aqui, algumas perguntas aqui nesse texto que nós lemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo seguinte ele diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas ele antes o entregou por todos nós. Olha o tamanho do amor de Deus. Eu vi aqui a última canção que foi louvado aqui, foi cantado aqui nesta manhã, e eu fico muito feliz quando eu vou ministrar, eu ouço esses louvores que tem tudo a ver com aquilo que nós iremos ministrar. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor jamais vai nos deixar. Então isso faz com que traga esta confiança para dentro de nós. Então a insegurança, ela traz esse medo e gera um problemaço para nossas vidas, quando nós tiramos os olhos do Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Isto é uma pergunta que nós deveríamos viver mais tranquilo a respeito disto. As pessoas aí fora, as pessoas que não têm o verdadeiro e genuíno evangelho na sua vida, muitas das vezes se levanta para falar contra as pessoas que estão buscando viver com Jesus, viver uma vida correta diante do Senhor. E ele faz essa pergunta aqui: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E isto quer dizer que é um perigo quem tenta fazer isto. O versículo diz: quem justifica é Deus. Então, meus queridos, não te preocupa com aquilo que as pessoas tentam tarjar você, carimbar você com aquilo que não te pertence. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Entenda, é Deus quem te justificou. É Deus quem fez esta boa obra na tua vida. Não foi aquele que está falando, não. Mas quem fez isso, entregou o seu sangue ali na cruz do Calvário para te justificar. Então, não dê ouvido àquilo que vem lá de fora, aquilo que não cabe na tua vida. Porque quando nós damos ouvido a essas coisas, isso termina afetando a nossa caminhada, termina afetando a nossa vida, e termina criando uma certa ferida dentro de nós. Isso não é bom para a nossa caminhada. Então, se alguém está falando, entenda, Deus, Ele te deu 2 ouvidos e uma boca. Isso quer dizer ouvir mais, falar menos. Então, deixa o que é bom, retém, o que não presta, deixa ir embora. O medo, ele faz isso com a gente. Porém, eu quero usar um exemplo aqui nesta manhã, conhecido também, que quando nós nos fazemos essas perguntas aqui, a gente acostuma muito dar muito méritos ao diabo. Ah, isso é Satanás. Aquilo é o diabo, aquilo é obra do diabo, esse é Satanás, e a gente começa a dar mérito para o Satanás, para o diabo, e muitas das vezes somos nós mesmos que provocamos essas situações em nossas vidas, porque a palavra está nos afirmando algo, mas nós queremos em outra coisa, que não é aquilo que a palavra está falando. E quando nós fazemos isso, nós abrimos uma brecha. E é lógico que o diabo, ele trabalha em cima das brechas. Quando nós abrimos uma brecha, ele tenta infiltrar nisso e fazer algo nas nossas vidas. Você lembra quando a Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 1, que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, e junto com eles foram quem? Satanás. E enquanto Deus, Ele vê as nossas qualidades, Satanás vê os nossos defeitos. É o contrário. Você presta atenção que quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus olha para eles e Deus dirige a palavra a Satanás, e Deus pergunta para ele: de onde vem Satanás? E Satanás, como que não quer nada, de rodear a terra e de passear por ela. E Deus fala de Jó, e Deus dá 4 qualidades para Jó, só nessa palavra que Deus fala para Satanás. Deus fala para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem sincero. Olha o que Deus fala de Jó: homem sincero, homem reto, sincero, reto. E Deus fala mais ainda de Jó. A terceira qualidade que Deus deu para Jó, esqueci, sincero, reto e temente a Deus.
A terceira qualidade que Deus deu para Jó: temente ao Senhor, temente a Deus. E a quarta qualidade que Deus deu para Jó: se desvia do mal. Então você vê, enquanto Satanás busca ocasião nas nossas vidas para nos acusar, Deus está olhando para as nossas qualidades. As nossas qualidades para Deus têm muito mais importância do que os nossos defeitos. Então Deus fala: Jó é um homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviam do mal. Aí Satanás, ele olha para Deus e fala: mas Senhor, mas também, né, da maneira que ele vive, o Senhor cercou ele de bênçãos, né? Tudo que ele faz, prospera. Ele vive uma vida tranquila, seu gado a cada dia aumentando a cada dia. Então quer dizer, Satanás não se deu por vencido, por ver as qualidades de Jó, mas tentou buscar o quê? Uma brecha para poder entrar na vida de Jó. É isso que ele faz com a gente, meus queridos. Muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus. O versículo 28 desse capítulo que nós lemos aqui de Romanos, ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção. Então quer dizer, Satanás pensou que ia derrotar Jó, Satanás pensou que ia destruir a vida de Jó, mas Deus está olhando para as qualidades de Jó. E Deus libera: vai, então vai, Satanás, mexe com tudo que ele tem, mas não mexe na vida dele. E Satanás foi e fez o que todos sabem, né? Destruiu, acabou com tudo. E teve outra reunião diante de Deus. E Satanás desistiu? Não. Compareceu novamente diante de Deus. E quando comparece, Deus faz a mesma pergunta para ele: de onde vens? De rodear a terra, passear por ela? Tem visto o meu servo Jó? Homem temente, homem reto, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Mas também toca na pele, nos ossos dele, que o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Olha só que ousadia, que petulância do próprio Satanás. E Deus, conhecedor de todas as coisas, só não toca na vida dele. Então você vê, a partir deste momento Satanás fez o que teve de fazer, mas ele não voltou mais até a Deus. Mas ele desistiu de Jó? Não, mas ele não se apresentou mais diante de Deus, ele não teve mais argumento para chegar diante de Deus. Jó passou por tudo isto. Satanás disse não, porque Satanás começou a usar o quê? Os amigos de Jó para importunar a vida de Jó. Então Jó passou por tudo isto, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No final de tudo isto, todos sabem, Deus restaurou Jó, restaurou a saúde dele, restaurou a família dele, restaurou as finanças dele, restaurou tudo dele, e tudo em dobro. Então, quer dizer, todo o sofrimento que Jó passou, contribuiu para o bem dele lá na frente. Então, irmãos, hoje, se você está passando por algo que você não desejava passar, continue firme, continue perseverante, continue focado naquilo que é o teu propósito. Eu ouvi o Palarone falar muito, né? O bispo Palarone falar muito a respeito de propósito ali também, e ele falou algumas coisas que eu achei muito legal, porque se identificou muito comigo, e isso me encorajou mais a estar aqui nesta manhã. Glória a Deus por isso, né? Porque a gente começa a entender que o propósito de Deus nas nossas vidas é muito maior do que qualquer outra coisa que as pessoas queiram colocar nas nossas vidas.
E vamos aqui. Então, aí vem a terceira pergunta aqui dentro desse texto: quem os condenará? As pessoas, elas usam muito um julgamento contra as nossas vidas. As pessoas vivem nos julgando, as pessoas vivem nos condenando, as pessoas vivem nos apontando. Mas a Bíblia pergunta assim: quem condenarás? Quem? Esta condenação que vem do mundo aí, eles podem condenar, mas para nós que somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, esta condenação não chegará até nós, não chegará até você. Por quê? Porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e isto te dá a garantia de que você continuará a sua jornada, a sua caminhada, ainda que tenha alguns obstáculos no seu caminho. Você tem a certeza de que você vai prosseguir e que você vai chegar do outro lado. Aleluia. Muito dentro da igreja hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Hoje nós deparamos com situações uma em cima da outra, aonde as pessoas, ela começa a abrir umas brechas na sua vida, elas começam a dar lugar às coisas da carne, às coisas deste mundo, e o esfriamento começa a entrar na vida delas. O esfriamento começa a vir a ponto de faltar um culto, não tem mais importância, orar não tem tanta importância mais, ler a Bíblia também não faz tanta importância. Quando eu for no culto eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir a palavra. Consagrar então, isso não faz tanta importância. Por quê? Porque nós começamos a alimentar a nossa carne, começamos a fortalecer a nossa carne, sabemos que é inclinada ao pecado, a nossa carne inclina ao pecado, nosso espírito inclina à santidade, à santificação, à comunhão com Deus, mas a nossa carne está inclinada a este mundo, e nós começamos o que? Alimentar a nossa carne, e quando nós começamos a alimentar a nossa carne, nós vamos aos poucos ficando fracos espiritualmente. E o que acontece? Como eu falei, um culto já não faz mais falta na minha vida, ler Bíblia também não tem problema, orar muito pior, ter comunhão também tanto faz, e isso faz o quê? Vai nos afastando aos poucos da presença do Senhor. E aí quando acontece as pessoas se afastarem da presença de Deus, aí chega eu, você, um pastor ou um líder, vai conversar com a pessoa: e aí, o que está acontecendo? Ah, aconteceu isso, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, Bertão falou não sei o quê, e por isso e por aquilo outro, e eu não vou mais. Coloca o quê? A culpa em todo mundo, menos assumir que foi aos poucos se afastando, foi aos poucos se isolando das coisas do Senhor. Irmãos, eu tenho visto alguns vídeos da selva, e eu tenho visto os animais, os predadores, né, que quando vai pegar uma presa, dificilmente ele vai no meio do rebanho, né, ataca o rebanho. Ele pode até assustar o rebanho, para quê? Para se dispersarem. Aí quando fica um sozinho, aí ele vai em cima. Ele vai para cima por quê? Um sozinho fica fácil para ele pegar. Isto acontece com o cristão. Quando ele está em comunhão, quando ele está unido com a igreja, quando ele está ali se alimentando, o diabo pouco vai conseguir entrar na tua vida. Ainda que ele lance algumas setas, você vai ter resistência para suportar e vencer. O apóstolo Paulo, ele diz que não vem nenhuma tentação senão humana. Então quando eu estou fortalecido na palavra de Deus, no evangelho, que eu estou fortalecido na oração, no jejum, na consagração, as setas vêm, mas a Bíblia diz, é humana, mas Deus nos dará o escape.
Lembra uma das qualidades de Jó? Se desvia do mal. Deus nos dará esta capacidade, discernimento, para que quando nós não podemos bater de frente, nós se desviar. Quando o pecado vem com tudo na nossa vida, e fala, aqui não tem jeito, se eu encarar eu vou perder, eu faço o quê? Deus me dá estratégia para me desviar. Mas quando eu não estou fortalecido, o pecado ele vem de frente, eu falo, não, eu resisto. O pecado está vindo, eu falo, não, eu vou que eu resisto. E eu vou para cima do pecado. Mas como eu não estou fortalecido, o que acontece? Eu termino caindo. Por quê? Porque o pecado está mais forte do que eu. E eu tenho que entender, a minha carne, ela é inclinada para o pecado. A minha carne é inclinada para as coisas desse mundo. Quer dizer, a minha natureza humana, ela é inclinada ao pecado. Por isso que nós temos duas naturezas dentro de nós, né? A natureza como diz alguns pregadores, diz adâmica, e a natureza de Cristo nas nossas vidas. A natureza deste mundo e a natureza do céu. E quando eu alimento a natureza terrena, a natureza deste mundo, eu sei e eu entendo que vai agradar o meu corpo, vai agradar essa matéria, e se eu não tomar cuidado, o meu espírito vai terminar sendo vencido. Então, irmãos, o mundo tenta nos acusar, tenta nos separar deste amor de Cristo, mas ninguém pode nos separar deste amor. O texto que nós lemos, ele diz isto, e o último versículo é interessante. Aqui tem uma lista que nada poderá nos separar do amor de Cristo, mas no versículo 39 ele diz assim, nem a altura nem o porvir, mas só a parte B do versículo diz, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo. Então, só não vai me separar enquanto eu permanecer em o segredo, para nós permanecermos firmes. O versículo 1 desse capítulo diz também, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a parte B diz o quê? Que não anda segundo o quê? Segundo a carne. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isto eu preciso entender. Eu só vou estar fortalecido diante de Deus enquanto eu ando pelo Espírito e não pela carne. Então, nós vemos que para permanecermos firmes não tem outra saída, a não ser a nossa comunhão com Deus constantemente. Ou eu renuncio a minha carne a cada dia, as minhas vontades, os meus desejos, para deixar que a vontade de Deus se prevaleça na minha vida, eu não vou conseguir permanecer firme no propósito do Senhor. Então, o versículo de número 2 desse capítulo aqui, ele ainda diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então você vê, nós temos que buscar o que vem do alto, porque é Ele que nos livrou da lei do pecado e da morte. É Jesus que nos resgatou. E se nós não trazermos isto para dentro de nós, nós vamos viver uma vida de decadência espiritual. Então, meus queridos, esta manhã, Deus colocou esta palavra no meu coração, para que você saia daqui nesta manhã, dando mais ouvido
aquilo que Deus tem falado com você, aquilo que você tem aprendido de Deus, através da sua palavra, de que aquilo que a sua vontade, os seus desejos, a sua carne, o mundo tem pedido para você. Se você quiser realmente estar firme até a volta de Jesus e morar no céu, você precisa renunciar os desejos deste mundo a cada dia, porque nada pode te separar do amor de Cristo. Entenda isto. Não deixe esse amor separar de você, como eu falei do hino aqui, que louvamos aqui logo antes. Tudo pode acontecer, mas o amor de Deus, ele vai permanecer genuíno nas nossas vidas. O amor de Deus não vai mudar nas nossas vidas, porque o que Deus fez por nós, foi um preço que ninguém teria coragem de pagar, mas Deus pagou esse preço, através do seu Filho. Então, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele conhece a intenção dos nossos corações. Deus, Ele sabe. O versículo de número 27 aqui, desse mesmo capítulo, ele diz assim: e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Deus sabe a intenção do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, este Espírito é que nos ajuda a cada momento. O versículo 26 diz que Ele intercede por nós, e intercede com gemidos inexprimíveis. Eu quero terminar falando para você: nunca se sinta sozinho, nunca sinta que está abandonado, ainda que você sofra algumas decepções, ainda que você sofra algo que não estava na sua imaginação, ainda que você se sinta sozinho em qualquer situação, entenda, você não está sozinho. O Espírito Santo, Ele está com você. A carta de João 4:4, ela diz: maior é o que está em você. Então, se maior é o que está em você, o que vem lá de fora vai ser vencido, porque maior que está em você do que o que está no mundo. Então, tome esta palavra na sua vida, mas traga isto. Alimente menos a sua carne, mas alimente mais o teu espírito. Não se contente apenas com 2 cultos durante a semana na sua vida. Queira mais, busque mais, se lance mais. Eu sempre falo isto. Quando eu me converti, sempre levei a sério a palavra. Não estou falando que vocês não levam a sério, mas eu sempre levei a sério a palavra de Deus e o conhecimento. Então, eu tinha sede, e tenho sede até hoje. Eu tinha sede de conhecer, de buscar, de estar envolvido, de estar juntos. Então, tudo que a igreja promovia, que o meu trabalho me permitia, eu estava junto. Por quê? Porque é algo que nós sabemos que isto é real. Quanto mais juntos, mais aquecidos nós vamos estar. O fogo
quanto mais lenha coloca, mais fogo ele vai criar. Então isso quer dizer que quanto mais eu busco a Deus, mais fortalecido eu estou. E a Bíblia nos orienta, em Efésios capítulo de número 6, que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. E como que eu me revisto das armaduras de Deus? É buscando a cada dia estar mais perto do Senhor. Então, irmãos, busque isso com toda a sua força, toda a sua alma. Não aceite, talvez, uma vida regulada espiritualmente na sua vida. Não aceite isso não. Queira mais, queira sair desse comodismo, queira sair desse lugar que não está sendo suficiente para você. Não seja um crente dependente em tudo na sua vida. Em tudo na sua vida, seja um crente dependente de outras pessoas, porque, eu não posso, eu tenho que buscar ajuda. Não, você tem o Espírito Santo na tua vida, e Ele é maior do que qualquer coisa que venha contra você. Ele é maior. A Bíblia diz que Jesus também intercede por você. Além do Espírito Santo, Jesus também está lá no céu, lá, intercedendo por você. Então isto é motivo de você se levantar, se colocar de pé e falar: não posso parar, porque aquele que está comigo há de me sustentar. Aquele que está comigo há de fazer eu prosseguir. Aquele que está comigo não vai deixar eu fracassar. Amém, meus irmãos? Como eu falei, eu ia falar o que o Espírito Santo colocasse no meu coração, e foi tudo isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, se coloque de pé nesta manhã.